lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Programas de transferência de renda e enfrentamento à violência é o tema da aula desta quarta-feira, com Denise Mota Dal, secretária nacional de enfrentamento à violência, e Iris Maria, prefeita de Apuiarés, no Ceará. Na aula de hoje, nós vamos debater as políticas públicas para as mulheres com foco nas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Porém, quando nós falamos de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, é fundamental que nós possamos recuperar, resgatar a história das políticas públicas para as mulheres, com foco na implementação de equipamentos de atendimento e acolhimento às mulheres em situação de violência, para que nós possamos fazer um diagnóstico e falar dos desafios atuais nessa área. Bom, é importante lembrar que ali por volta de 1983, 84, começou no nosso país, começou no Brasil, o início da implantação das delegacias das mulheres. Na época nem eram DEANs, delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Eram delegacias da mulher. E ali, a partir dos anos 80, essas delegacias focadas no atendimento às mulheres em situação de violência começaram a ser instaladas. Isso, obviamente, foi fruto de um processo. Isso foi uma conquista das mulheres, porque o movimento feminista, os movimentos sociais, o movimento de mulheres já reivindicavam, então, que houvessem equipamentos públicos voltados para o atendimento das mulheres em situação de violência na área da segurança pública. Então, essa foi uma conquista muito importante. E, a partir daí, começou-se a, em diversas cidades, serem implantadas as delegacias da mulher. Isso foi o início de um processo de avanço nas políticas públicas, vindo, obviamente, do debate da Constituição Federal, né, da construção de uma nova Constituinte, da democratização do país, da garantia de direitos sociais, trabalhistas para as mulheres. Então, neste ambiente pré-Constituição Federal, as lutas das mulheres já vinham avançando, já tinha um Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e essa foi uma conquista importante. Porém, a partir de então, foi se aprofundando esse debate e qual era a reivindicação? Que as políticas públicas ofertassem, que então garantissem o atendimento social, psicológico e jurídico das mulheres. Não bastava fazer um boletim de ocorrência, não bastava denunciar ou ter uma queixa formal contra o agressor. Era importante que os serviços era importante que serviços específicos fossem instalados. A partir de então, em algumas cidades, começou-se a implantar centros de referência da mulher, CRMs ou CRANs,
centro de atendimento às mulheres, com esse objetivo de garantir o atendimento social e psicológico das mulheres. Mais adiante, começou-se, inclusive, a instalação de casas-abrigo de endereço sigiloso para abrigar, hospedar mulheres em situação de violência. Isso também foi impulsionado junto com a criação dos OPMs, dos Organismos de Políticas para as Mulheres, que são as coordenadorias, as secretarias de políticas para as mulheres, que começavam, então, a despontar, e a partir de toda uma mobilização e do debate da importância do fortalecimento de políticas públicas para as mulheres, a serem instaladas em estados e municípios, em especial estados e municípios do campo democrático popular, que viam a importância de que políticas para as mulheres fossem instaladas com maior estrutura, orçamento, e que não bastava que a Secretaria Municipal da Assistência Social, ou a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, ou da Educação, ou o gabinete do prefeito tivesse uma coordenadoria ou uma assessoria sobre o tema, mas que era importante a criação de organismos de políticas para as mulheres com maior autonomia e orçamento, para que as políticas avançassem de forma mais efetiva. Então, essa evolução dos serviços de políticas para as mulheres, assim como a evolução da legislação, a conquista da Lei Maria da Penha, ali em 2006, a conquista da legislação sobre o feminicídio, em 2015, foram acompanhando também o fortalecimento dentro da gestão pública de organismos de políticas para as mulheres. Então, diversas prefeituras foram implementando coordenadorias e, posteriormente, secretarias municipais de políticas para as mulheres. Isso teve o seu auge e um impulsionamento forte quando, em 2003, o presidente Lula implantou a SPM, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, com status de ministério no governo federal, e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, porque são secretarias que têm uma transversalidade muito forte, pensando aí que as mulheres negras estão em uma maior situação de vulnerabilidade e são a maioria das vítimas de violência, criou essas duas secretarias. Isso impulsionou fortemente as políticas nessa área. E a partir da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, vários editais do governo federal foram lançados que estimulavam os municípios não só a criarem organismos de políticas para as mulheres, conselhos municipais de políticas para as mulheres, assim como os estados criarem secretarias estaduais de políticas para as mulheres, conselhos estaduais dos direitos da mulher, mas também a que os serviços e projetos fossem mais transversais. Então, para além da implementação de serviços de acolhimento às mulheres em situação de violência, centros de cidadania da mulher, programas em parceria com secretarias do trabalho para a geração de programas de trabalho e renda para as mulheres, parcerias com as secretarias da saúde para atendimento às mulheres em situação de violência obstétrica, para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos e do parto humanizado. Isso trouxe um empoderamento maior para as políticas públicas para as mulheres, no sentido de que elas tivessem uma transversalidade muito forte. Então, parceria com o trabalho, com Secretaria de Esportes, assistência social, saúde, educação, emprego, renda, participação popular, foram sendo fomentadas. E, nesse contexto, diversos programas e projetos foram sendo implantados e fortalecidos, porque à medida que a Secretaria de Políticas para as Mulheres elaborava editais que os municípios, os estados poderiam aderir, isso foi
trazendo um fortalecimento dessas políticas. Um marco importante, já com um foco maior no enfrentamento à violência contra as mulheres, foi o Disque 180, que hoje é o Ligue 180, que está sendo reformulado, como um serviço de acolhimento, de atendimento e de informação para as mulheres em situação de violência, lançado ali em 2005. E mais tarde, ali em 2013, o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, pela presidenta Dilma. O que esse projeto previa? Bom, além do aperfeiçoamento e regulamentação do Disque 180, o projeto previa uma implementação de serviços inéditos no país, que são as Casas da Mulher Brasileira. Essas Casas da Mulher Brasileira, a meta ali em 2013 era a implementação de uma Casa da Mulher Brasileira, no mínimo em cada capital do país, eram inéditas. Por quê? Porque no mesmo local, no mesmo espaço, está sendo garantido o atendimento social, psicológico e jurídico, mas também está ali, instalado no mesmo local, o Ministério Público, a Vara de Defesa da Mulher, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, hospedagem provisória de 24 horas. Isso prevê uma parceria com o Sistema Único de Saúde para transporte da mulher, caso ela precise de um laudo, de um exame. Então, toda essa pluralidade de serviços implantados no mesmo espaço. O programa e o projeto original previam uma Casa da Mulher Brasileira com cerca de 3.500 metros quadrados, dentro de um terreno de 7.000 metros quadrados. Então, isso foi uma grande novidade, porque isso ajuda a impedir que a mulher percorra um périplo nos serviços. Vai fazer um laudo, vai na Defensoria Pública buscar assessoria jurídica, vai no Ministério Público para fazer o acompanhamento da denúncia, vai na Delegacia da Mulher, vai num centro de referência da mulher buscar um atendimento psicológico, social, e na Casa da Mulher Brasileira, todos esses serviços estão reunidos. Estávamos avançando no sentido da implantação de Casas da Mulher Brasileira em cada capital do país, estávamos avançando na consolidação do Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, onde o enfrentamento à violência ocupava boa parte dos objetivos do plano, o Serviço 180 sendo gradualmente estruturado, quando veio o golpe contra a presidenta Dilma em 2015. A partir de então, a partir do golpe, esses programas foram desmontados, desestruturados, paralisados, a grande maioria deles. E o impacto nas políticas públicas para as mulheres foi um impacto grande. Eu vou aqui falar de alguns destes impactos do desmonte nas políticas públicas para as mulheres. Bom, acho que um impacto importante foi que nós, então, não tínhamos mais uma Secretaria de Políticas para as Mulheres com status de ministério, e sim um Ministério da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos, de forma unificada. Então, quando nós colocamos a mulher desta forma, não pensada como um sujeito de direito, mas somente pensada dentro da família, como se houvesse só um tipo de mulher ou um tipo de família a ser atendido, é que começou o desvirtuamento do conceito de políticas públicas para as mulheres, porque nós temos diversos tipos de família. Nós temos mãe solo, nós temos famílias de casais de lésbicas, famílias de casais de gays com filhos,
nós temos transexuais que são pais e que são mães. Então, nós temos um conceito vasto do que é a família hoje. E esse conceito de família tradicional, com um casal heterossexual e um filho, ou um conceito de só visualizar e elaborar políticas para as mulheres a partir da maternidade, já trouxe um desmonte grande nas políticas que previam a autonomia da mulher, seja sobre a sua vida social, econômica, seja sobre o próprio corpo. Então, esse foi um estrago grande no conceito de políticas públicas para as mulheres. Bom, a partir daí, o programa Mulher Viver Sem Violência, que foi o programa lançado em 2013, que previa, como eu já disse, a implantação das casas da mulher brasileira, das unidades móveis para atenderem as mulheres rurais, das unidades fluviais para atenderem as mulheres ribeirinhas e do campo e da floresta. A garantia que o 180 fosse um serviço de acolhimento e de atendimento às mulheres. A transversalidade dos programas da área de políticas para as mulheres foi sendo desmontada. E não foi só no conceito que esses programas foram sendo desmontados, foi também no orçamento. Quando nós deixamos o governo ali em 2015, antes do golpe que cassou a presidenta Dilma, nós tínhamos 236 milhões de reais, 236 milhões de reais reservados para implementação do programa Mulher Viver Sem Violência. Quando foi retomado o governo, agora, na eleição do presidente Lula em 2022, e que nós iniciamos o governo com a criação do Ministério das Mulheres em 2023, nós encontramos 23 milhões de reais. Já a equipe de transição diagnosticou que nós teríamos 23 milhões de reais para implementação dos programas de atendimento às mulheres, né? Para as políticas públicas para as mulheres, não só para a violência, né? Para o conjunto dos projetos, todos esses projetos transversais que eu citei aqui, caso nós quiséssemos retomar com o orçamento que havia, tinham somente 23 milhões. Obviamente que isso foi mudado. Olá, eu me chamo Iris Maria, sou uma jovem mulher feminista e estou prefeita na cidade de Apuiarés, no estado do Ceará. Minha trajetória até chegar nesse lugar se deu muito no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, então minha militância política sempre se deu nesse espaço de organização da classe trabalhadora, e ao tempo em que eu militava nesse lugar, nós fomos nos organizando também dentro da política, o que me trouxe nesse espaço do executivo da minha cidade, mesmo sem eu ter, talvez, nunca me imaginado nesse lugar. Eu fui, nessa última eleição, a única mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Ceará, e eu estou hoje a primeira mulher a assumir o executivo da minha cidade. Então, isso traz algo muito importante para mim, que é a participação mais efetiva das mulheres no espaço da política, nos espaços de decisão, de poder, mas também traz um desafio muito grande. Minha cidade tem 66 anos de emancipação política e pela primeira vez tem uma mulher à frente do executivo. Então, todos os dias a gente já enfrenta desafios grandes por ser mulher, e ainda nessa sociedade que, em meio a todos os avanços, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, porque é uma sociedade que ainda se apresenta muito, muito forte à desigualdade nas relações de gênero. No espaço da política partidária, eu afirmo que talvez de todos os lugares que as mulheres vêm ocupando, na política partidária ainda seja o lugar onde nós encontramos mais desafios, porque historicamente foi construído esse lugar como um lugar dos homens. Então, você está ocupando esse lugar nos desafia todo dia
parece que a gente precisa estar provando de que nós podemos, de que a gente é capaz. Então, além de ser mulher, ser trabalhadora, uma agricultora, então ocupar esse espaço me deixa muito feliz, mas me desafia todos os dias a buscar fazer, e é o que eu venho fazendo diariamente, trazer um modelo de gestão participativa, comprometida com as demandas coletivas da população, e assim eu venho fazendo esse mandato do Partido dos Trabalhadores, também pela primeira vez que o Partido dos Trabalhadores ocupa o executivo na minha cidade. Então, é muito desafiador, mas é muito prazeroso também estar ocupando esse lugar. E aí eu recebi o convite de poder vir aqui nesse coletivo conversar, passar um pouco para vocês sobre a experiência do programa Bolsa Família no meu município, trazer algumas questões referentes, inerentes a esse programa. Eu acho muito importante que, ao trazer do programa Bolsa Família, é extremamente importante que, inicialmente, a gente traga um pouco dessa contextualização histórica do programa, que já passou por diversas mudanças, né, nomenclaturas. Então, eu acho que é importante a gente compreender inicialmente sobre esse programa, como é que ele nasceu, de onde que ele veio, em meio a tantos programas sociais que já existem no Brasil de transferência de renda. Então, o programa Bolsa Família, ele foi criado em 2003, no primeiro ano de gestão do nosso presidente Lula, e ele tinha um objetivo que era de unificar todos os programas de transferência condicionada de renda que existiam no Brasil naquele período. Porque existiam diversos programas com esse cunho que foram criados no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente tinha Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação, Auxílio Gás. E aí a intenção do governo Lula, naquele momento, era de fato fazer uma unificação desses programas de transferência de renda que já existia, transformando em um único programa, mas que tivesse também um objetivo, né, uma intencionalidade mais clara, fazendo a unificação de todos. Então, daí foi criado o programa Bolsa Família, que além da transferência de renda, ele se apresentou e ele propiciou, na verdade, o acesso às famílias beneficiadas aos serviços de saúde, de educação, a todos os beneficiários do programa Bolsa Família, porque ele veio trazendo algumas condicionalidades no que diz respeito à participação efetiva no programa. Então, para que eu fosse beneficiária, para que eu seja beneficiária do programa Bolsa Família, eu preciso cumprir algumas condicionalidades, e isso me leva a buscar o programa, a buscar os serviços de saúde e de educação. Então, isso proporcionou também uma articulação do programa Bolsa Família com outros programas oriundos de outras secretarias, mais diretamente saúde e educação. Então, todas as crianças e jovens que estão na idade escolar, eles devem estar matriculados, frequentando regularmente a escola, e toda a família deve estar em dias com as questões relacionadas à saúde, à vacinação das crianças. Então, isso foi trago como uma condicionalidade para estar, né, ser beneficiário do programa Bolsa Família. Durante o último governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos uma mudança do programa Bolsa Família, que foi substituído pelo Auxílio Brasil. E não foi uma mera mudança o nome do programa. Na verdade, mudou muita coisa do programa, inclusive tirando essas condicionalidades que se apresenta desde o nascimento do Bolsa Família como uma contrapartida dos beneficiários. Com essa mudança no governo Jair Bolsonaro, acabou essa contrapartida dos beneficiários no que diz respeito a esses serviços de saúde e educação, e que acaba se transformando em condicionalidades para estar beneficiária do programa. Então, com essa mudança, cada família recebia o valor unificado de R$ 600, independente da composição familiar, e sem haver a obrigatoriedade de cumprimento de nenhuma condicionalidade para estar no programa. O que eu avalio que foi algo muito ruim,
É porque a gente tinha todo isso, incentivava as condicionalidades da saúde e educação, incentivava as famílias a buscar os serviços tanto de saúde quanto de educação, mas a gente tinha mais facilidade, inclusive, com relação à vacinação das crianças. Hoje a gente já encontra diversas crianças com vacinação atrasada, a evasão escolar aumentou, e aí não foi só fruto da pandemia, é claro que a pandemia também trouxe isso muito forte, mas isso acabou sendo também, não é que foi um incentivo, mas as famílias, elas acabaram não se preocupando tanto em acompanhar os filhos no que diz respeito à educação, porque já não era mais uma condicionalidade de fazer parte do programa. Então, a manutenção do programa Bolsa Família, na minha avaliação, ele é assim, é quase que uma forma de evitar uma convulsão social, entendendo que o Bolsa Família ele tirou 45 milhões de brasileiros da miséria. No meu município, eu tenho um índice alto de famílias em vulnerabilidade social, em extrema pobreza, que desde a sua criação, esse programa veio dando um suporte extremamente importante nessas famílias. Então, é diante desse entendimento que o próprio presidente Lula ele fez a sua última campanha com foco no programa que voltou novamente a se chamar Bolsa Família, agora a partir do momento em que ele assume a presidência do Brasil. Então, retoma-se o Bolsa Família, trazendo novamente essas questões que estavam muito lá no seu nascedouro, essa interligação com os serviços de saúde e de educação. Então, hoje nós temos um novo Bolsa Família, que traz algumas questões que estavam lá quando nasceu em 2003, mas que traz também outras novidades e que os municípios estão, nesse momento, entendendo melhor do programa para ir também dialogando com as famílias beneficiárias. Então, o novo Bolsa Família, ele volta a operacionalizar o sistema de condicionalidades, onde exige a frequência escolar, a vacinação, e ele também tem o foco na atualização do cadastro único e integração com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com uma busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão dos benefícios com índice de irregularidades. Hoje, os municípios eles estão aí com um desafio enorme no que diz respeito à atualização dos dados, a fazer a revisão de benefícios, porque, infelizmente, a mudança ocorrida no governo do então presidente Jair Bolsonaro ocasionou uma série de questões que hoje a gente precisa retomar junto às famílias que estão beneficiárias desse programa. Então, de fazer atualizações, de buscar inconsistências ou irregularidades nas informações, e fazer uma busca ativa para garantir uma atualização dos cadastros. Então, daqui a pouco a gente chega no cadastro único e aí já traz essa necessidade, né, de fazer atualizações a cada 2 anos, porque a composição familiar muda, porque a renda daquela família muda, então em 2 anos pode acontecer muita coisa. E a base de dados para o programa Bolsa Família é o cadastro único. E aí a gente chega agora, a partir trazendo, mesmo que rapidamente, essa contextualização histórica, trazer agora sobre o cadastro único e também essa perspectiva de retomada, porque o cadastro único ele passou por um período de transição entre os dois programas. Então, o programa Bolsa Família, que depois foi substituído pelo Auxílio Brasil e que agora novamente se adaptará às novas normativas do novo Bolsa Família. Então, essa mudança entre os governos ocasionou também mudanças dentro do programa que vai de encontro com o cadastro único, porque, como eu disse, é a principal base de dados existente hoje, talvez até assim, eu possa dizer que a maior base de dados existente no Brasil para pensar programas sociais, para pensar políticas públicas. Esta base do cadastro único.
sendo um cadastro que é obrigatório. É a principal base que a gente tem, que os governos têm para pensar programas e políticas públicas, em especial para as famílias mais pobres, para as famílias que estão em vulnerabilidade social. Então, durante o período em que vigorou no Brasil o Auxílio Brasil, não exigia as contrapartidas dos beneficiários no que diz respeito às condicionalidades relacionadas à saúde e à educação. E não havia uma unificação dos sistemas federais. Essa unificação dos sistemas em que você coloca uma informação aqui no cadastro único e se você der uma outra informação lá em um programa, há esse cruzamento de dados. Então, essa unificação dos sistemas federais, ela também não existia nesse período. Então, o sistema ele foi utilizado de modo condicionado exclusivamente ao recebimento de benefícios. As pessoas faziam o cadastro, muitas vezes com dados alterados, para receber a transferência de renda. Então, o cadastro único, nesse período do Auxílio Brasil, ele era um cadastro em que as pessoas levavam as informações e, por ser um cadastro que é autodeclaratório, infelizmente, muitas vezes, esses dados apresentados, eles iam de encontro para que aquela pessoa pudesse se beneficiar do, então, programa Auxílio Brasil. E aí, desse modo, hoje a gente se depara com uma realidade em que, em uma mesma composição familiar, pode ter mais de um beneficiário. Isso aconteceu nesse período porque as pessoas acabaram fazendo isso, trazendo essa informação para que pudesse, alterando esses dados, poder ter em uma mesma composição familiar mais de um beneficiário do programa Auxílio Brasil. Então, hoje, um dos nossos maiores desafios para o cadastro único é fazer essa identificação, porque esse período ocasionou um grande número de cadastros de famílias unipessoal, que é uma única pessoa por um cadastro. Na aula desta quarta-feira, a secretária nacional de enfrentamento à violência, Denise Mota Dal, e a prefeita de Apuiarés, no Ceará, Iris Maria, falam sobre a importância dos programas de transferência de renda e enfrentamento à violência para a vida das mulheres. Anote na sua agenda que amanhã tem mais. De segunda a sexta-feira, sempre às 4h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.